Alô, alô, ao vivo, direto da cozinha de casa. Hoje, estreando um novo quadro, digamos assim, aqui no meu perfil no Instagram, é o Papo na Cozinha. A partir de hoje, a cada noite, sempre às 9h30 da noite, eu vou conversar com uma pessoa que vai nos ajudar a atravessar melhor essa quarentena, seja para a gente falar sobre como alimentar a alma, o espírito, a mente. Então, eu vou conversar com o Rabino Newton Bonder amanhã. Na quarta-feira, o professor e psicanalista Christian Dunker. Na quinta-feira, a Monja Cohen é minha convidada e a gente vai falar sobre como aproveitar esse momento para alimentar a alma também, não é? E hoje, para fazer a transição da cozinha para a cabeça, a minha convidada é a professora Patrícia Jaime, titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, da Universidade de São Paulo. Então, todas as noites, você é meu convidado, avise a família, avise, vai lá no grupo do WhatsApp, manda todo mundo entrar na live, sempre às 9h30 da noite. Depois, deixa eu só pegar, que a Patrícia tá aqui. Consegui. Deixa eu transmitir ao vivo. E vou fazer o seguinte, muita gente me pediu para desativar... Oi, Patrícia! Oi, Rita, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Você tá na cozinha de casa? Eu tô do lado da cozinha, bem aqui, pertinho. Do lado da cozinha. Então é um papo na cozinha mesmo, né? É um papo na cozinha de casa. Patrícia, eu estou muito feliz que você esteja essa noite aqui conosco para estrear esse papo na cozinha, porque você não podia ter pessoa melhor para me ajudar a fazer essa transição de eu estar o dia todo ali mostrando receitas e agora a gente conversa um pouco sobre alimentação de uma forma um pouco mais conceitual. A gente acha que pode, nessa conversa de hoje, tentar mostrar um pouco o quão desconectadas as pessoas estão da alimentação, né? Na verdade, eu acho que essa quarentena, digamos assim, coronavírus não tem lado bom, mas a quarentena está nos dando a oportunidade de fazer reflexões profundas sobre a vida, sobre o que é essencial, sobre... obviamente, o meu assunto é cozinha, é alimentação, o seu é assim, do ponto de vista da população, né? Você trabalha com nutrição do ponto de vista epidemiológico, né? Que é, digamos assim, a ciência na vida real, né? Não é a ciência no laboratório. Então, eu queria começar te perguntando, assim, pessoalmente, que reflexões essa quarentena está trazendo para você? Oi, Rita. Oi, todo mundo que está assistindo essa live. Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Eu gosto muito dessa parceria que a gente tem do Nupens com Panelinha. E eu e a Rita, a gente já tem um tempo que a gente está combinando de tomar um café, almoçar. E a quarentena permitiu que a gente tivesse esse papo hoje à noite, né, Rita? Que Exatamente. bom. Muito bom mesmo. Bom, pessoalmente, eu acho que esse isolamento social, que na realidade eu acho que até prefiro o termo distanciamento, né? A gente é distante, mas não necessariamente precisa estar isolado, em si mesmado, né? Sem dúvida. Ele, para mim, eu acho que ele traz, primeiro, uma certeza no meio dessa confusão toda, que a gente precisa acreditar na ciência, né? Eu acho que são tantas informações, são tantos sentimentos que a gente tem, é tanto medo, é tanta incerteza, que aquilo que a gente tem de mais, acho que caro hoje para a humanidade é o conhecimento científico, né? E isso vale para a gente tentar pensar quais são as respostas para essa pandemia, né? Também para as questões mais intimistas, né? Do que é a nossa alimentação nesse momento de distanciamento social, onde a gente está aqui no nosso umbigo, no aconchego da nossa casa, e que bom que a gente aqui tem essa oportunidade, o conforto, né, de ter esse espaço que nos permite fazer esse tipo de reflexão, né? Eu tenho visto assim muita gente escrevendo sobre esse momento, e outro dia alguém disse que
nós não estamos isolados em casa, nós estamos protegidos em casa, né? Isolado é quem precisa ir trabalhar todos os dias e está vulnerável, sujeito, não é, a ser infectado pelo coronavírus. Então, a gente, na verdade, está num momento assim de estar protegido. E os seus filhos estão fora de casa ou estão em casa? Você sabe que eu tenho 2 filhos, né? Sim. O meu filho mais velho, o André, faz faculdade na Universidade Federal de Pelotas. E logo que começou toda a notificação dos casos no Brasil, as aulas foram canceladas e a gente conseguiu trazê-lo de volta para casa. E o Thiago já mora comigo, Já então mora em casa, 3 em casa. E eu vou te Uhum. dizer uma coisa, tem sido muito bom, porque é uma oportunidade também da gente conviver mais, né? A gente estava conversando isso outro dia, na hora do almoço, que eu sinto falta, que é uma dimensão da alimentação, né? Que é essa questão social. Eu sinto saudade de almoçar com os meus colegas do trabalho, eu sinto saudade de encontrar os estudantes, os alunos da USP no corredor, indo para o bandejão ou na lanchonete, né? Esse momento do almoço era um momento de encontro, né? Mas, por Sim. outro lado, eu estou podendo almoçar e jantar com os meus filhos todos os dias. Olha que maravilha que é isso, É né? uma coisa incrível mesmo. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível a gente poder fazer 3 refeições por dia junto com a família. Isso, os meus filhos, eu tenho 2 filhos adolescentes também, né? E eles têm uma agenda assim. Se a minha agenda é cheia, a deles é uma loucura. Então, nesse momento que está todo mundo em casa, eu também de alguma forma, assim, por mais, eu espero que a Dora não esteja nos assistindo, a minha filha, mas Deus. menina, adolescente, é um momento com a mãe sempre mais complicado, assim, né? E ela está numa fase difícil no sentido de que ela está, né, tá no 2º ano do ensino médio, estudando para burro. Quem tem filhos adolescentes sabe que nesse momento parece que eles têm que estudar mais até do que quando estavam indo para a escola presencialmente, né? E então, mas tem sido muito bom essa é obrigada a ficar com a mamãe. E o Gabriel, que é um menino assim super focado, né? A Patrícia sabe, para quem está acompanhando a nossa conversa, que ele é super estudioso, super dedicado, e nesse momento, como ele terminou o ensino médio e só vai para a universidade em setembro, ele está super parceiro, né? Então a gente tem esse momento assim que realmente é muito bom. Mas Patrícia, eu assim, por necessidade das pessoas, de repente tudo aquilo que a gente fala há 20 anos no Panelinha e com mais ênfase há 5 anos em função do nosso convênio com o NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas de Nutrição e Saúde da USP. A Patrícia é vice-coordenadora, o professor Carlos Monteiro é o coordenador do NUPENS, e nós temos uma parceria formal, o NUPENS e o Panelinha, justamente para divulgar conceitos de alimentação saudável para o maior número de pessoas possível, né? Eu acho que não dá para a gente falar com toda a população brasileira, mas a gente tem conseguido falar com muita gente, com os nossos projetos todos, e agora na quarentena parece que assim o Panelinha virou a Bíblia das pessoas, porque a audiência assim está gigantesca. E o que eu tenho notado, menos em função disso e mais pelo que eu leio nas redes sociais, é que realmente, assim, claro, tem um público do Panelinha que está acostumado ali entre o fogão e a geladeira e a bancada, então as pessoas estão se virando, elas estão, muitas, aproveitando, né, o nosso padrão alimentar tradicional do arroz com feijão e transformando isso assim, todo dia tem arroz, feijão, 2 hortaliças, um pedaço de carne para quem come, está garantido ali o almoço. E no jantar vai variando, cada dia uma coisa diferente, uma sopa, aproveita o que sobrou do feijão, transforma em sopa. Mas tem muita gente que está completamente perdido
Nossa, mas cozinhar dá trabalho, mas faz bagunça, mas nada dá certo. Quer dizer, isso para mim mostra claramente a desconexão que o ser humano foi, né, aos poucos, ele foi se distanciando assim da alimentação saudável. Eu falo muito sobre esse nosso sistema alimentar que, né, que privilegia os ultraprocessados, que afasta as pessoas da cozinha, mas eu queria que você contasse um pouco para o público do ponto de vista epidemiológico, como é que é isso, como é que se deu, como é que de repente a gente acha que arroz com feijão engorda e come nuggets light achando que está arrasando, toma litros de refrigerante, né? É. Bom, primeiro eu acho que esse momento, ele dá um sentido de mais ainda de utilidade para o nosso guia alimentar para a população brasileira, né? Isso. Eu revendo o guia esse tempo todo, que é meu instrumento de trabalho, e vendo os 10 passos para alimentação saudável que o guia sintetiza em termos das mensagens, eu lembrei do sétimo, que foi o passo que inclusive nos uniu, né? Uhum. Na parceria, que foi o desenvolver e exercitar as habilidades culinárias, né? Sim. Como isso se mostrou fundamental nesse momento, né, Rita? E quanto que as pessoas que já tinham essas competências desenvolvidas, que são competências, ninguém nasce sabendo, né? Acho que você trabalha Isso. muito bem com isso. A gente precisa desenvolver competências, a gente precisa se organizar. Essas pessoas, elas estão conseguindo encarar com mais tranquilidade esse desafio de pensar a sua alimentação dentro de casa, todos os dias da semana, em todas as refeições, né? Vou só pontuar e dizer que também para muitas pessoas que sabem cozinhar, a cozinha virou inclusive um refúgio. É um lugar para você desconectar desse caos que está acontecendo, né? Mas eu só quis pontuar, segue daí. Eu acho que outro passo que é super importante do guia é o oitavo passo, que ele fala que a gente precisa dar à alimentação o espaço e o tempo que ela merece nas nossas vidas, né? E que agora isso ganhou mais centralidade ainda, né? E teve um novo sentido que foi da regra de ouro do guia alimentar, que é a gente priorizar os alimentos in natura e minimamente processados, né? Utilizar os ingredientes culinários para dar sabor, sentido para as nossas preparações, para virar comida de verdade os alimentos, e evitar os ultraprocessados. E o que a gente vê nesse momento que são muitas pessoas que elas estão numa dependência muito grande de alimentos ultraprocessados, que são essas formulações industriais, né? Que praticamente dispensam qualquer necessidade de preparação, cozimento, né? Mas que há uma vasta evidência científica hoje que aponta a importância dos alimentos ultraprocessados na determinação de várias doenças, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o consumo de ultraprocessados, ele é diretamente ligado ao aumento da obesidade nas populações, ou seja, as populações que vão deixando de comer comida de verdade e trocam por comida ultraprocessada, comprada pronta, essa comida que é feita e temperada na fábrica, cheia de aditivos químicos, essas populações, o índice de obesidade é maior entre essas pessoas? Sim, hoje já é possível dizer que há uma relação direta entre o consumo de alimentos ultraprocessados e o desenvolvimento de obesidade. E também de outras doenças crônicas, né? Como hipertensão, como diabetes e até alguns tipos de câncer, né? Esse conceito ele é um conceito novo, Rita. A classificação nova, ela foi... E a classificação se chama nova. Acho importante lembrar que as pessoas ela não é nova de ser recente. Ela já vai... Ela tem 10 anos. Esse ano ela faz 10 anos. E ela revolucionou as pesquisas em nutrição, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, hoje a gente tem um corpo de evidências científicas usando diferentes metodologias de pesquisa, desde estudos que avaliam um número representativo de pessoas no mesmo país, como, por exemplo, a gente tem pesquisas do IBGE, as pesquisas de orçamentos familiares, até ensaios clínicos, que colocam as pessoas em um espaço reservado, como hospital, e testam diferentes dietas, e hoje já se mostrou a relação dos ultraprocessados com o ganho de peso num contexto experimental, né? Então, isso não Patrícia,
Você está com o guia na mão, né? Tô com o guia na mão. Mostra o guia de novo e deixa eu só contar para quem não sabe que o Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento oficial do país que foi essa versão, que é a versão, digamos assim, que é considerada revolucionária, foi lançada em 2014 e foi coordenada pelo NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. Esse guia, só para todo mundo entender, assim, todo país, ou quase todo país, tem o seu guia alimentar. O que é o guia? Ele faz recomendações para a população se alimentar melhor, para ficar saudável, para prevenir doenças, não é? O guia brasileiro foi o primeiro a dizer para as pessoas o seguinte: coma comida, não nutrientes. Você não precisa ficar se preocupando quanto você está ingerindo de carboidratos, quanto de proteína, quanto de gordura, porque se você tem uma alimentação baseada no arroz com feijão, uma alimentação, digamos assim, que respeita a dieta brasileira, você já está garantindo todos os nutrientes de que o seu corpo precisa e de uma forma balanceada, que eu acho que isso é uma coisa assim que o guia é muito interessante porque a cada leitura cai uma nova ficha, né? E é uma coisa assim que a gente eu venho falando muito aqui sobre comida de verdade. E as pessoas, assim, num primeiro momento, ficam muito chocadas. Mas como assim? Eu não posso comer minha barrinha de cereal? Eu não posso comer o meu iogurte só porque tem um sabor morango nele? Qual é o problema? As pessoas não se dão conta, assim, o tanto que os ultraprocessados estão inseridos na dieta delas, o tanto que elas não estão mais sabendo diferenciar o que é comida de verdade do que é comida de mentira. E o guia, ele, ao explicar para a população essa classificação dos alimentos por grau de processamento, ele dá autonomia para a pessoa fazer melhores escolhas. Da mesma forma que quem sabe cozinhar ganha autonomia para fazer melhores escolhas, porque você não depende dos ultraprocessados, você não depende do delivery, você não depende de ter uma empregada cozinhando para você. Você pode ter, mas você não depende, né? Então, acho que são coisas E o que eu diferentes. gosto muito do guia é porque eu acho que essas recomendações, elas são orientadas, obviamente, por estudos que avaliam a relação entre a alimentação e o desenvolvimento de doenças, né? E a prevenção. Uhum. Mas ele também tem um corpo de evidências que está relacionado aos sentidos e às dimensões da alimentação na nossa vida, né? E a classificação nova, ela é muito interessante porque ela consegue trazer um pouco dessa linha, né? De onde o alimento é produzido, como ele é comercializado, as mudanças que ele vai sofrendo nesse caminho, até ele chegar na casa das pessoas e modificar o padrão de consumo alimentar das pessoas, né? Acho que nesse momento que é toda essa emergência sanitária, muitas pessoas têm me perguntado: Patrícia, como é que deve ser a alimentação nessa fase, né, da epidemia do coronavírus? E aí, você falou do guia, né, que cada vez que a gente olha para ele, ele vai ganhando novos sentidos. E ele se ressignificou para mim nesse momento, porque, em geral, a gente aplicava o guia muito na perspectiva da prevenção e do controle de doenças crônicas, como obesidade, doença cardiovascular, diabetes, porque esses são os problemas sanitários mais comuns, né, e frequentes em situação normal do cenário epidemiológico. Sim. Não meio a uma crise dessa pandemia, né? Uma doença infecciosa, né? Então, como que a alimentação ela entra nesse contexto? E olha, o guia alimentar ele é absolutamente útil também nesse contexto da emergência do Covid, né? Porque primeiro ele diz que, ele muito claro quando ele diz que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. Isso serve agora também para a gente desmistificar alguns conceitos de alimentos milagrosos que vão fazer o nosso sistema imunológico bombar. Ai, é muito bom que você está falando disso, Patrícia, porque olha, o que choveu de pergunta de gente falando: é verdade que o inhame, parece que a pessoa pode comer assim o que quiser, mas come 2 inhames, que daí está resolvido o sistema imunológico, né?
Rita, não existe. Não existe superalimento que vai resolver o problema da doença crônica, o problema da obesidade, nem um superalimento que vai nos proteger de uma doença infecciosa, né? O que a gente tem que ter é uma alimentação adequada e saudável, que é a nossa comida de verdade, né? Que é evitar os alimentos ultraprocessados, essa alimentação que tem a tradição e o padrão alimentar do brasileiro, que você também fala, né? Do nosso PF, do arroz com feijão, e com o nosso repertório cultural, as nossas memórias culinárias, né? Então, acho que esse é absolutamente útil nesse contexto da emergência da Covid-19. Patrícia, logo no início da quarentena, né? Ou melhor, desse distanciamento social, há 2 semanas, eu fiz uma proposta para os meus seguidores, especialmente para aqueles que são assinantes da minha cartinha, dizendo o seguinte, que durante aquela semana eu gostaria muito que as pessoas já deixassem assim o arroz e o feijão prontos todos os dias para o almoço, lembrando que o arroz pode ser feito assim a cada 3 dias, ele fica bem na geladeira, e que o feijão ele pode, inclusive, ser feito uma vez por semana. Você pode porcionar, uma parte deixa na geladeira, outra parte congela. Já dei até aula live com o Ilan, ensinando o passo a passo do feijão. Mas eu propus às pessoas que deixassem o arroz e o feijão prontos ao meio-dia. E aí, sempre ao meio-dia, eu ia mostrar 2 preparações com hortaliças. Dessas bem comuns, repolho, cenoura, salsão, enfim, essas coisas que a gente encontra na feira. E assim passamos uma semana, eu e mais um monte de gente comendo arroz, feijão, 2 hortaliças, e quem come carne podia, enfim, comer normalmente o que come de carne. A única coisa que eu pedi é que quem come muita carne nessa semana reduzisse, tanto para poder comer mais hortaliças, como também é uma forma de economizar, né? É uma forma bem esperta, assim, de economizar, você diminuir o consumo de carne. O que choveu de e-mail das pessoas falando que a alimentação delas, assim, porque é uma coisa que você sente em uma semana que você se alimenta comendo arroz, feijão e 2, é muito importante comer legumes e verduras, fica parecendo aquele papo de avó, come a verdurinha, meu filho, come, não deixa. E não é comer salada, não é só comer alface, tomate, não é isso. Você pode fazer preparações incríveis com hortaliças, mas você precisa comer pelo menos 2 por refeição. Isso foi assim incrível, porque muita gente escreveu de volta nas minhas cartinhas contando que assim, que as pessoas chegaram a desinchar, assim, não é uma dieta, mas você se alimentando bem, a sua saúde, assim, você vê na pele, né, que você fica melhor. Eu acho que tem um aspecto super bacana do arroz com feijão. Primeiro, assim, que ele tem uma composição nutricional muito adequada em termos de nutrientes, né? Isso é importante dizer. Então, quem está comendo arroz com feijão, tranquilamente, um adulto não vai precisar consumir a carne se ele não quiser consumir, porque eu tenho uma composição muito adequada de nutrientes nesse padrão brasileiro. Outro porque ele sustenta do ponto de vista a participação calórica da dieta de uma forma muito adequada. Se a gente ficar comendo só saladinha, né, Rita? Não aguenta! Não aguenta! Então, tem que ter uma parte. E aí é muito fácil cair na armadilha dos ultraprocessados. Então, come só a saladinha e daqui a pouquinho eu tô morrendo de fome e vai atacar o que é mais rápido. Então, a dica de ter a base da alimentação, né, que é o arroz com feijão organizada e planejada, ela é já um passo excepcional para uma alimentação saudável, né? Acho que um outro aspecto do arroz com feijão é que ele marca bem as refeições. E acho que nesse momento a gente precisa de minimamente organizar a nossa rotina, né? Senão daqui a pouco a gente não está tendo hora para dormir, não tem hora para muito importante. Isso é das coisas mais importantes, eu acho, para a gente manter assim a sanidade mental, inclusive, é ter rotina. E o almoço ali, o arroz com feijão, ele ajuda a estabelecer essa o ciclo do dia, né? E outros padrões de refeição, eu acho que eles marcam menos. Porque
a questão da nossa cultura, né? A nossa tradição de caracterização das refeições a partir dessas preparações. Então, eu acho que é uma dica super bacana. E as verduras e os legumes, primeiro eles vão dar diversidade, né? Traz a variação, o sabor, e eles são alimentos super nutritivos, em termos de vitaminas, de minerais, tem baixa densidade calórica, então ele compõe muito bem essa refeição, né? E eu vejo muito, assim, eu fico muito atenta. As pessoas gostam de fazer as minhas receitas e publicar com a hashtag Receita Panelinha para que eu veja, curta, a equipe também. E eu não estou dando bronca em ninguém, não, hein? É só um comentário, assim, eu vejo que faltam hortaliças. Tem muito macarrão, muita panqueca, muito risoto e tem poucas hortaliças. Vamos, olha, no site tem assim, mas tem muita receita. Você coloca lá cenoura, você vai encontrar 50 receitas. Repolho, vai encontrar um monte. Berinjela, então aproveitem as Eu vou te receitas no contar uma coisa. site. Eu vi outro dia no seu Instagram que vocês estão celebrando o aniversário do Panelinha, né? 20 anos. 20 anos, né? E eu já me sinto parte do Panelinha. E é! Tinha um desafio que era as pessoas da equipe lembrarem de uma receita que gostavam muito, né? Eu falei, hoje eu vou falar para a Rita que eu tenho uma receita que é a minha preferida, que tem na geladeira. O livro, que é um projeto primeiro projeto que marcou a nossa parceria, né, do Nupens e do Panelinha. Que é o clafoutis de abobrinha, né? Ai, é uma delícia. Eu adoro aquela receita. É incrível. Ele é entre um omelete de forno, um soufflé, só que com abobrinha, com tomatinho. É muito gostoso eu mesmo. Acho que é é uma muito opção gostoso. muito, muito bacana, né? E prático, né, também. Você pode aproveitar. Então, se você comprou abobrinha, fez abobrinha, por exemplo, numa refeição do almoço do dia anterior, mas você pode aproveitar o que sobrou dessa as sobras e transformar no clafoutis, né? Patrícia, eu quero aproveitar que você está conversando comigo hoje e falar de uma coisa que não é muito. Olha, a ideia desses papos realmente são conversas assim, mais conceituais, mais para a gente poder refletir sobre alimentação, sobre não só a alimentação do corpo, mas pensar na alma, no espírito. Por isso eu convidei um rabino, uma monja, um psicanalista, né, para a gente. Honrada de fazer parte desse grupo. Você tinha que fazer parte dessa semana tão especial para a gente. Mas, Patrícia, eu sei que muita gente eu acho que é um mix assim de preocupação real com pedindo pelo amor de Deus para não ter que cozinhar. Eu já vou explicar. Mas é assim, quando a gente fala muito, né, de olha, coma hortaliças, coma legumes, coma verduras, aí começaram a pipocar aquelas dúvidas assim, não, mas agora em tempos de coronavírus, com todo mundo botando a mão nos legumes na feira, é super perigoso, né? Então melhor já comprar uma coisa que já venha embaladinha da fábrica, que já seja pronto, já, né? Então você deve ter visto também, eu recebi aquele e-mail da Faculdade de Saúde Pública de Harvard falando das orientações para alimentação durante agora esse período de coronavírus. E eu vou falar algumas, você me relembra se eu estou esquecendo e complementa com o que você quiser. Mas basicamente é o seguinte: a alimentação caseira continua sendo melhor do que qualquer outra, do que a alimentação da coisa embalada, porque as pessoas têm essa ilusão, né, de que o embalado é mais limpo, como se o trigo para fazer o ultraprocessado macarrão instantâneo também não tivesse um monte de agrotóxico, né? As pessoas, assim, é uma confusão geral, mas enfim. Então, a primeira coisa dessa newsletter da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, eles dizem: alimentação caseira é melhor
do que qualquer outra. Do que qualquer outra. Os alimentos cozidos não tem nenhum perigo, porque o vírus não sobrevive ao calor. Então, mesmo que uma pessoa com coronavírus tenha espirrado na abobrinha e você não lavou e jogou direto na panela, o calor mata o vírus. Ele não sobrevive ao calor. Para os alimentos como tomate, que você pode querer fazer salada, você deve lavar com água e sabão. Agora eu não lembro, o sanitizante, como hidrosteril, ele também ajuda? Também ajuda. Você pode colocar... O hidrosteril é uma marca de um sanitizante que você coloca na água, que você vai deixar os legumes e verduras de molho. Então, você precisa colocar umas gotinhas, tem descrito na embalagem exatamente o procedimento, eu não lembro agora. Você pode colocar uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Agora, para os alimentos que vão para o fogo ou para o forno, você não precisa fazer esse processo. Não há necessidade, somente para os que você vai consumir crus, sejam legumes, verduras ou frutas. Faltou alguma coisa? Então, eu acho que é isso mesmo. Tem um aspecto anterior que é antes da gente consumir, que é quando a gente volta das compras dos alimentos, sim. Fazer a higienização das embalagens, né? Porque a gente sabe que as embalagens elas vão estar ali expostas nos supermercados, nos mercados de bairro, seja onde for, ou mesmo na feira, né? Que você... Então, para além de higienizar os alimentos, higienizar as embalagens. Então, álcool a 70%, então limpar todas essas embalagens, a embalagem que a carne veio, né? A embalagem de um legume, se por acaso você comprou uma bandejinha de fruta, por exemplo. Então, essa é uma recomendação importante para ser feita, né? Eu acho que na lógica do planejamento também, Rita, tem um outro material super bacana que a Associação Brasileira de Nutrição, a ASBRAN, lançou, que foi um guia de alimentação no contexto do Covid-19, né? Ah, legal, não sabia disso. E que reproduz muito fortemente essas recomendações que Harvard traz, mas com dicas bem práticas de higienização, de armazenamento. E esse guia da Asbran está absolutamente em linha com o Guia Alimentar da População Brasileira. Então, muito bom. Baseado... Eu lembrei demais uma orientação dessa newsletter de Harvard que dizia o seguinte, que o vírus não gosta de superfícies porosas. Então, por exemplo, o que é papel, papelão, ou mesmo os alimentos, ele não dura muito, porque ele não sobrevive muito bem a superfícies porosas. Porém, plástico, por exemplo, ele adora, ele vive 3 dias até uma semana, ou algo assim. Então, mais uma vez, para você dar preferência a comprar a granel, colocar no saco, né, em vez de usar o plástico. E também cuidar da higiene dos utensílios, né? Tábuas que você vai estar preparando os alimentos, as panelas, a bancada. São as regras de higiene que a gente deve ter no dia a dia. E sim. Que na realidade o vírus ele vem nos lembrar de cuidados higiênicos que devemos tomar sempre, né? Patrícia, para a gente encerrar aqui, começar a encerrar a nossa conversa, se os seus filhos não fossem seus filhos, é novela, seu pai não é seu pai, sua mãe é sua tia, sua avó é sua prima e seu irmão é seu avô. Não tinha uma novela que tinha um fim meio maluco assim? Mas enfim, se seus filhos não fossem seus filhos, portanto não tivessem tido a sua criação e não tivessem uma relação legal com a comida, o que você diria para eles assim nesse momento de distanciamento social em que as pessoas têm a oportunidade de entrar na cozinha, preparar seus alimentos e rever, né, a relação com
com a comida. O que que você diria para ele? Que conselho você daria para os seus filhos nesse momento? Eu acho que eu diria para eles que eles estão tendo uma oportunidade de pensar a alimentação como um componente importante da vida deles, mas também do estabelecimento dessas relações de proximidade, de vínculo, de partilha com quem está do lado deles, né? Uhum. Como eu diria, como eu tenho dois filhos homens, desse meu lugar de mulher, né? Eu diria para eles, olha, é importante ajudar, é importante participar. Uhum. Eu acho que muitas mulheres estão sobrecarregadas nesse momento de ter que produzir. Ainda mais, né? Ainda mais sobrecarregado, né? Uhum. Então, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente dizer para os nossos filhos que a alimentação saudável ela é importante para a família como um todo e ela é de responsabilidade de todo mundo, né? Uhum. Que todo mundo tem que participar no planejamento, na compra, na higienização. Aqui em casa a gente está fazendo isso, sabe, Rita? Uhum. A gente se divide para ir no supermercado ou ir na feira, porque para a gente se expor menos, né? A gente planeja Claro. cardápio de forma conjunta para a gente poder sair menos de casa, para se expor menos nesse momento de comprar os alimentos. Estamos em quarentena há 10 dias, os três dentro de casa. Então, e a gente tá planejando o que a gente vai comer ao longo da semana e eles têm sido muito parceiros nesse processo, né? E tem horas que eu tô cansada, né? E porque Claro. eu também tô trabalhando, tô seguindo a minha vida, tentando ter uma rotina. E aí a hora que Você está dando aula à distância? estou dando aula à distância, faço trabalho de orientação, faço bancas de mestrado, doutorado. Então, a vida segue dentro desse meu quadrado, mas a vida segue, né? Uhum. E no meio dessa confusão, por exemplo, o meu filho mais novo resolve fazer um bolo para gente. Então, isso é o sentido da alimentação, né? Essa partilha, doar para o outro e cuidar de si mesmo, né? Então, eu acho que eu diria isso, assim, que a vida tá... Eu achei muito bom que você, logo no início da nossa conversa, falou que um dos passos do guia é a gente dar a importância e o tempo que a alimentação precisa, né? E a gente, no nosso dia a dia corrido, às vezes deixa isso passar batido, inclusive a gente que sabe disso, né? Mas é muito bom a gente repensar isso. Olha, Patrícia, eu já falei isso para você algumas vezes, mas vou falar de novo. Eu não formalmente você não foi minha professora, mas você é uma grande professora para mim. Eu aprendi demais com você e realmente eu sou muito grata por essa nossa parceria e por essa amizade que a gente vem construindo no decorrer desses últimos 5 anos. Muito obrigada pela sua participação, Patrícia. Eu que agradeço, Rita. Um beijo. Cuide-se. Beijos para todos. Boa noite. Até amanhã. Amanhã, 9h30, tem mais. Até mais.